Boa tarde. Olá, pessoal. Eu sou Raquel Xavier, enfermeira e coordenadora do bloco operatório do Hospital e Maternidade Santa Helena. Vou apresentar para vocês o nosso checklist de cirurgia e parto seguro. Qual a definição, né, do protocolo de cirurgia segura? O protocolo de cirurgia segura consiste em um conjunto de regras estabelecidas em um consenso internacional comandando pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de tornar as intervenções cirúrgicas mais seguras para as pacientes. Qual o objetivo? Reduzir a incidência de complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico, prevenção de cirurgias e procedimentos invasivos em local de intervenção errado, procedimento errado ou paciente errado. Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo do preenchimento desse checklist. Aqui vamos colocar a nossa etiqueta de identificação da paciente, né? Que ela tem a nossa dupla checagem, nome completo, com data de nascimento, convênio, certo? Com todas as informações pertinentes, né, para a identificação da nossa paciente. Primeira etapa, na chegada da paciente em sala operatória. Aqui tem o horário do procedimento agendado, certo? Se for um procedimento eletivo, a gente vai colocar o horário que está, né, no mapa. Se for um procedimento de urgência e emergência, colocaremos aqui que é um procedimento, sinalizando se é urgência ou emergência. E nesse espaço colocaremos o horário que a paciente entrou em sala operatória. Aqui vamos justificar se houve atraso superior a 10 minutos, com relação, né, da cirurgia, da hora que foi marcada para procedimentos eletivos, onde marcaremos se foi atraso médico, falha da equipe, ou se foi algum outro que não está aqui descrito, a gente descreve nessa linha. Checagem padrão. Fiz a identificação do paciente, nome e data de nascimento com pulseira, né? Realizando a conferência da pulseira da paciente. Me apresentei à paciente e me coloquei à disposição. O acesso venoso está garantido, se não, justificar. Formulário de admissão foi preenchido, né, preencher corretamente e atendendo pelo gerenciamento de risco, ou não foi preenchido previamente. Então, tudo isso a gente tem como sinalizar, garantindo uma assistência com segurança, né, e qualidade na assistência prestada. Foi prescrita alguma medicação pré-anestésica? Não. Se sim, e se ela foi administrado e que horas foi administrado, né? Ah, o médico prescreveu um Dormonide, então foi feito o Dormonide e qual hora foi administrado esse Dormonide. Será necessário enviar alguma peça para congelação durante o procedimento? Não, e se sim, se o material está preparado em sala. Porque a congelação é muito importante e a gente tem que ver previamente para não deixar para em cima da hora para evitar possíveis erros ou falhas. Esse outro campo a gente vai preencher somente quando for partos, né? Então, assim, o nosso checklist ele está bem sinalizado, tem todas as etapas para justamente a gente não ter nenhuma dúvida. Controle de indicação de profilaxia de sepse no RN, com antibiótico na mãe, ampicilina, penicilina, etc., intra ou durante o parto. Quais as informações? Coleta do SUAB para pesquisa de estreptococcus, 36 a 37 semanas, foi coletado, né? Coletado e com resultado positivo, coletado e com resultado negativo, coletado sem resultado, não coletado ou sem informação. Onde eu tenho como ver essa informação? Na admissão obstétrica, ela tem essa informação, se foi, né, coletado estreptococcus e qual a informação. A gente vai e faz essa pesquisa lá na admissão obstétrica e tem como responder essas perguntinhas. Ah, e em cima, como que a gente vai ver a indicação do antibiótico prévio? Não indicado, porque é uma cesárea eletiva, não entrou em trabalho de parto, né? A bolsa íntegra. Indicado,
para toda gestante em trabalho de parto, se indicado se prematuridade menor que 37 semanas, febre materna, bolsa rota maior que 18 horas, filho anterior com sepse nautim e tu na gestação por estrépito. Se houve a indicação, né, desse antibiótico, né, ele foi realizado, não indicado, indicado e realizado, indicado e não realizado. Então, é muito importante todas essas informações preenchidas. Controle do manejo adequado das pacientes com DEG, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Tem diagnóstico prévio de DEG? Não, sim. Se tem diagnóstico, sugere pré-eclâmpsia grave, a pressão sistólica está maior ou igual a 160 e a diastólica ou a diastólica maior ou igual a 110, alteração do sistema nervoso central ou síndrome de HELP. Teve indicação de sulfato de magnésio? Recebeu ou recebendo, ou não recebeu? Antipertensivos? Recebeu ou recebendo? Não recebeu nenhum. A mãe com HIV suspeito ou confirmado? Não, sim. Se marcou sim, recebeu AZT, o antirretroviral, no parto, sim ou não. Todas as etapas realizadas, o responsável pelo seu preenchimento vai assinar e carimbar. Lembrando, não estou com meu carimbo, vou colocar meu nome completo, Corém, né, por extenso. Tá com meu carimbo, posso rubricar e carimbar. Próxima etapa, para todos os tipos de procedimento, seja cirúrgico ou obstétrico. Segunda etapa, antes e durante da indução anestésica. Técnico ou enfermeira confere com o paciente, assim que perceber a paciente, né, em sala. Recebeu a paciente em sala, a gente vai fazer essa conferência. Se a paciente, né, paciente não tem alergia, paciente tem alergia, e se ela tem alergia, sinalizar aqui a alergia. Lembrando que na admissão, né, a gente tem que já fazer essa marcação da alergia, sinalizando se ela tem a alergia e se ela não tiver alergia também, sinalizando que não existe alergia. Tem esses dois espaços. Comunique ao anestesista, né, se ela tem alguma alergia e também ver se ela está com a pulseira sinalizando essa alergia. Para que isso? Para maior segurança na assistência prestada, para a gente evitar, né, um evento com essa paciente. Paciente tem alguma comorbidade? Nenhuma, marca. Se ela tem qualquer uma dessas comorbidades, hipertensão, diabetes cardiopata, asma, doença pulmonar, renal, doença hepática, ou se tem alguma outra que não está relatando aqui, certo? Perguntar à paciente. Esse momento é o que a gente pergunta para a paciente. Quais os procedimentos a ser realizado? Fará laqueadura? Sim, não. E aqui a gente relatar qual o procedimento que está previsto. A cirurgia tem lateralidade? Se ela tiver lateralidade, a gente vai marcar aqui esquerda, direita, né? E se houve a demarcação da pele, que é onde a gente faz a marcação com a caneta marcadora de pele. E aqui, se ela não tiver lateralidade. A paciente foi classificada com baixo risco para sangramento durante o procedimento. A paciente tem risco moderado ou alto risco para sangramento durante e pós procedimento. Se tem risco, foi feito reserva de sangue, a equipe médica, né, foi feita a reserva do sangue. E se a paciente já é sinalizada como um procedimento de moderado e alto risco para sangramento, é muito importante a presença do kit de hemorragia, ele está disponível em sala cirúrgica, tá? Esse kit fica disponível na farmácia. O TCL é anestésico.
já está assinado pelo paciente e médico. Se a paciente não assinou, não iniciar o procedimento, exceto em emergências. Falta assinatura do médico e se houve alguma recusa de assinar, aí a gente faz a marcação. TCLE de cirurgia ou procedimento já foi assinado pelo paciente médico. Se paciente não assinou, não iniciar o procedimento, exceto em casos de emergência. Nesse espaço, falta assinatura do médico e se houve recusa, né, de assinar. Observação: no caso de laqueadura, existe um TCLE específico. Então, é um procedimento que tem também laqueadura, vai assinar o TCLE de cirurgia, certo? E procedimento, e vai assinar também o procedimento de laqueadura. Será necessário algum exame específico durante a cirurgia? Não. Se sim, e se já está disponível e preparado, né? Como se é uma radiografia, se é uma congelação, exame de sangue ou outros. E a gente especifica nessa linha. Técnica enfermeira confere com o anestesista verbalmente. Foi percebido algum risco com os equipamentos e carrinho de anestesia? Não, sim, e se sim, descrever. Precisará de alguma medicação diferente do habitual? Não, e se sim, descrever. Aí, nesse momento, o anestesista, se tiver algum pedido, ele vai solicitar. Se a paciente tem alguma alergia, comunique ao anestesista, sim, não, como a gente falou anterior. A paciente tem histórico, relato, evidência de via aérea difícil? Não, sim. No caso da resposta sim, pegar o kit de via aérea difícil e deixar disponível em sala cirúrgica. Qual o horário que foi feito o antibiótico? Aqui a gente coloca o horário do antibiótico administrado e qual foi o antibiótico administrado. Foi cefazolina? Foi cefalotina? Certo? E se foi algum outro, a gente sinalizar. Não foi feito ou já foi administrado antes, idealmente que seja 60 minutos antes da incisão. A monitorização foi instalada e está funcionando, monitor, eletrodos e oxímetro. Horário da aplicação anestésica, relatar aqui também nesse espaço. Observação: caso o anestesista utilizar mais de uma agulha de RAC, né, PERI, oferecer o formulário de justificativa. O formulário de alto custo deve ser preenchido para uso de manta térmica, brídium e hemocomponentes, e etc., dentre outros, como CONOX, todos os procedimentos que é de alto custo. Pergunta direta ao anestesista. Pergunta ao anestesista qual é o tipo da anestesia a ser realizada, se vai ser RAC, peridural, com catéter, sem catéter, combinada RAC mais peri, geral, venosa, inalatória, combinada, sedação, local ou outra. Se for entubado, qual vai ser o tubo, qual o tamanho do tubo, se vai ser com cuff, sem cuff, máscara laríngea e qual vai ser o número. Então, o anestesista vai passar todas essas informações. Se tem algum cuidado específico ou risco durante a cirurgia para poder adiantar os cuidados, né, ou material. Se sim, se não e qual é esse. Quem foi o profissional responsável, né, por essas perguntas, por esse atendimento, a mesma coisa, vai fazer a assinatura, assinar e carimbar. Terceira etapa também é para todo e qualquer procedimento realizado, seja obstétrico ou cirúrgico. Antes do início da cirurgia, né, procedimento ou parto. Conferir com o instrumentador, antes da chegada do cirurgião, procedimento verbal. Ah, se nesse procedimento não tem instrumentador, eu vou fazer a conferência com quem? Vou fazer a conferência com o cirurgião. Quantidade do instrumental, certo? Colocar a quantidade do instrumental, quantidade das compressas,
quantidade de gases e quantidade de agulhas. Foi feita a contagem com quem participou da contagem, e aqui o nosso profissional vai fazer assinar e carimbar. Essa próxima etapa, como está sinalizando, somente para partos. Partograma foi preenchido, não se aplica partograma e o termo de não preenchimento do partograma está preenchido. Tem acompanhante em sala? Sim, não. Os equipamentos para a recepção do RN foram checados? Faz a marcação. Quarta etapa, na chegada da equipe cirúrgica, verbal, é onde a gente vai, né, se apresentar. Aqui é só realmente um passo a passo de como fazer, quem eu sou, meu nome, vou fazer a apresentação. Se o colaborador já conhece a equipe, dizer apenas, né, o nome e perguntar o nome da equipe. Aqui é a próxima folha, né? A segunda folha, então, todas as folhas a gente tem o espaço de colocar a etiqueta da paciente com a dupla checagem. Preenchemos o quê? Nome do cirurgião, cirurgião principal, nome do cirurgião auxiliar, que no caso entra como o primeiro auxiliar, segundo auxiliar, se houve instrumentador, coloca, o anestesiologista e o pediatra em casos de parto. Pergunta direta ao cirurgião. Pergunta ao cirurgião quais são os procedimentos a serem realizados para registrar, certo? Vai, confere com o cirurgião e coloca os procedimentos a serem realizados. Acrescentou ou alterou algum, né, procedimento conforme o descrito, o que foi solicitado, a gente vai e coloca. Tem laqueadura? Sim, não, ou não se aplica. Tem algum cuidado específico ou risco durante a cirurgia para poder adiantar os cuidados ou material? Sim, não. Se sim, né, identificar. Alguma prótese a ser implantada? Não. Se sim, qual? No caso de prótese mamária, a gente colocar na direita e esquerda e colocar o volume dessa prótese. Paciente posicionado adequadamente e qual é a posição que essa paciente está. Litotômica, ginecológica, dorsal, na prona, Trendelenburgo, lateral direito, lateral esquerdo, supino, semiginecológico ou outra. Se a paciente foi classificada com alto risco de lesão, né, por pressão, que o ELPO ele vai ser maior ou igual a 20, né, a gente está sinalizando, ou não autorizou coxins, cirurgião autorizou coxins em calcânio, lateralizador, em membros, e a gente está sinalizando onde a gente está colocando coxim, para prevenir as partes de proeminência óssea. Conferir sozinha. Representação esquemática do procedimento. A cicatriz cirúrgica, placa de bisturi, se ela é monopolar, bipolar, o acesso periférico central e ultrassom, se teve, se não, e a gente vai fazer as marcações nas regiões. Foi passado o sonda uretral, não se aplica. Se foi passado, qual o número dessa sonda e quem foi que fez essa passagem de sonda. Aqui está sinalizando enfermeiro, mas por alguma das vezes o cirurgião, ele também passa. Então, se foi o cirurgião, podem colocar aqui doutor e o nome do médico. Asepsia de pele, foi feita com clorexidina alcoólica, degermante ou outros, está sinalizando. O horário de início, incisão de pele, colocar. Tempo do antibiótico e incisão, que ele seja ideal, como foi falado anterior, né, com um tempo maior que 60 minutos. Se for retirado peça cirúrgica, né, durante o procedimento,
Conferiu com o cirurgião quais são as peças a serem encaminhadas para anatopatológico? Não houve, e se houve o total de peças, certo? Colocar, e qual foi, aonde foi que a gente armazenou esse material para ser enviado, se foi no formol, se foi em soro fisiológico, né? Se é para congelação, então a gente sinalizar de uma forma bem clara e assinar e carimbar após esse preenchimento. Quinta etapa, ao final do procedimento. Também essa quinta etapa é para todos os procedimentos, seja cirúrgico ou obstétrico. Horário em que a cirurgia encerrou, relatar aqui nesse espaço. Técnica se dirigiu ao cirurgião quando, antes dele sair do campo, né, do campo cirúrgico. O procedimento foi o mesmo descrito, repetir verbalmente, ou se teve alguma mudança. Foi o mesmo, foi acrescentado, foi modificado, e se foi, relatar. Não foi, ou o qual foi realizado. Algum cuidado específico para quando sair da sala? Não, sim, e se sim, descrever. Se foi detectado o uso de algum material não programado anteriormente, conferir com o cirurgião o que foi utilizado. Não se aplica ou utilizado e relatar qual foi o material utilizado. A técnica se dirige ao anestesista. O procedimento teve alguma complicação? Não, se sim. E se sim, qual foi, né, essa complicação? Recomenda algum cuidado específico para o cuidado no pós-operatório? Não. E se sim, relatar qual esse cuidado específico. Para a equipe, algum procedimento precisa de melhoria? Equipamento? Desculpa. Algum equipamento precisa de melhoria? Não. E se sim, relatar qual foi esse equipamento. Sozinha, o kit de medicamentos de urgência foi utilizado. Então, a gente precisa ter o controle, né, de toda a sala cirúrgica. Então, antes da paciente sair, a gente também verificar esse kit de urgência, se ele não foi aberto, se ele não foi manipulado. A técnica e a instrumentadora no final, ou, se não houver instrumentador, com o cirurgião. Vamos fazer o controle, né, a contagem dos materiais. O instrumental, e vai colocar a quantidade do instrumental no final do procedimento, das compressas, das gases e das agulhas. Por que isso é muito importante? Porque é onde a gente vai ter todo o nosso controle do que foi aberto no início e ao final, para ver se está batendo, para evitar possíveis falhas. E aqui a estimativa de sangramento. Não foi realizado? Foi realizado visual ou foi realizado a pesagem? Realizando a pesagem, faz a marcação, coloca essa marcação nesse quadrado. Quem for o instrumentador que participou da contagem dos instrumentais, a gente coloca aqui esse espaço, o nome desse instrumentador, e a gente também dá uma assinada e carimbada aqui ao lado. No caso de peças anatômicas, né? Houve peças, foi identificada, foi acondicionada no formol, no soro fisiológico, ou guardado na geladeira própria após procedimento. Essa outra etapa é somente para partos. Foi feita ocitocina em bolos, que é a dose de ataque, após o parto, ainda em sala cirúrgica. Se foi, a gente faz a marcação. Saiu de sala com soro com ocitocina venoso, manutenção, após o bolos. Não indicado manutenção. Comunico a colaboradora que está na recuperação, na sala de recuperação pós-anestésica, para preparar de imediato, conforme a prescrição médica. Aguardou-se 1 minuto para o clampeamento do cordão. Clampeado antes de 1 minuto, prematuro, grave, sem justificativa, RN fez contato pela pele, houve laceração de terceiro ou quarto grau,
Nestes casos, estaria indicado o antibiótico profilático? Sim, não. E a gente faz a assinatura e carimbo do profissional responsável pelo preenchimento, pela participação dessa etapa. Na próxima folha, como eu falei anterior, todas as folhas, como ela vai mudar de folha, ela tem o local para a gente colocar a identificação, a etiqueta da paciente. Quinta etapa, ela é preenchida somente nos casos de parto normal ou cesariana. Para partos normal ou cesariana, completar a pontuação do score de risco de TEV no formulário e apresentar ao cirurgião antes da prescrição. É onde a gente vai fazer a marcação e vai ver qual foi a pontuação que foi feita e vai sinalizar para o cirurgião para possível conduta. Foi feita uma cesárea eletiva, a paciente não estava em trabalho de parto. Foi feita uma cesárea com a paciente já em trabalho de parto, urgência. O trabalho de parto foi prolongado, maior que 24 horas. Houve necessidade de aplicação de uso de fórceps rotacional. Nascimento de prematuro até 36 semanas e 6 dias. Nascimento de feto morto, natimorto. Teve hemorragia importante, maior que 1 litro de perda, durante ou após o parto, ou teve hemorragia que precisou de transfusão sanguínea. Vai fazer a marcação correspondente e ao final a gente vai fazer a contagem da pontuação. Vai colocar para a gente ver se foi alto, né? Se foi alto, que ele fica maior ou igual a 4 pontos, médio, 3 pontos, e baixo risco, que ele é menor que 2 pontos. Resultado entregue ao cirurgião para casos de risco, quando ele é moderado, né, ou alto, para prevenção de TEV, sim, não. Aqui é um espaço onde a gente vai fazer o balanço, né, o balanço de sala, é onde a gente vai estar colocando todas, né, as infusões, as medicações utilizadas em sala. Aqui de soros e nessas próximas linhas, que a gente deixou algumas o suficiente para a necessidade de colocar as medicações utilizadas em sala e horário. Aí tem a medicação, com a apresentação, o horário, quantidade em frascos e quantidade em ml. E se foi desprezado diurese em sala, a gente está colocando, né? Às vezes, que pode ser mais de uma vez, a depender do tempo, né, de cirurgia, e ao término a gente vai estar calculando e colocando o volume total, volume final. Aqui é o espaço onde a gente vai fazer a evolução, seja o técnico auxiliar ou o enfermeiro. Fazer a evolução, lembrando sempre horário, o que foi realizado e em todo o término desse atendimento do horário, assinar e carimbar. Finalizou o procedimento, anota tudo direitinho. Eu vou estar finalizando a minha parte do checklist em sala de cirurgia, certo? Essa próxima é já os cuidados em sala de recuperação pós-anestésica. Roteiro para cuidados de enfermagem seguro, SRPA. Realizamos a identificação, né, dessa folha no prontuário da paciente com a sua etiqueta de identificação. Qual foi o horário de saída de sala operatória? Sinaliza. O transporte foi adequado, sem intercorrências, ou se houve alguma intercorrência, se houve, sinalizar qual. E levado essa paciente para a CRBA em maca, a gente está sinalizando. Quais são as medicações em uso na sala, né, na saída de sala? Quais são as medicações em uso, gotas e a previsão de término? Somente, né, quando for para partos. O RN foi encaminhado para onde? O alojamento conjunto, né, que é o berçário, foi encaminhado para o TIM ou
foi encaminhado para o necrotério, feto morto, abortamento ou nascido vivo sem viabilidade com óbito no centro cirúrgico. Controle do manejo adequado das pacientes com DEG, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, no pós-parto, né? A paciente teve o diagnóstico prévio de DEG, se sim, não, o que a gente falou anterior e se repete aqui para um maior controle na sala de recuperação pós-anestésica. Se teve esse diagnóstico, né, sugerido de pré-eclâmpsia grave, onde a pressão sistólica ela é maior ou igual a 160, ou a diastólica maior ou igual a 110, ou com alteração do sistema nervoso central ou síndrome de HELP. Foi indicado sulfato de magnésio, se foi, se recebeu ou está recebendo, ou não recebeu, antipertensivo, se recebeu ou recebendo, ou não recebeu. Aqui, nessa etapa, é a assinatura do responsável por esta etapa, e aqui, nesse outro lado, né, é o responsável pela paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Sétima etapa, evolução e cuidados na sala de recuperação pós-anestésica, o técnico ou enfermeiro, ou auxiliar. O acesso venoso, né, ele está sem sinal de inflamação, de infiltração ou flebite, está infiltrado com flebite, a gente passar as características desse acesso, é muito importante, bem como a gente realmente olhar nossa paciente de forma céfalo-caudal, né, para maior controle, para maior segurança. O globo de segurança de Pinar na chegada da recuperação não se aplica, está palpável, não palpável, está flácido. Se está flácido, eu avisei ao médico, um risco, né, um sinal de alerta. Posicionado em decúbito, né? Qual é a posição que essa paciente está? Está dorsal com almofada, com apoio, está lateral esquerda, lateral direita. O apoio no calcânio, se está, se não está, é muito importante todas essas sinalizações. Prescrição de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica. Os sinais vitais, de 15 em 15 minutos, é primordial, é muito importante. Atenção para inclusão de avaliação do globo de segurança, né, que é o globo de Pinat, onde a gente vai estar avaliando o úterozinho dessa paciente, certo? Para maior segurança. Manter grades, né, das macas elevadas para evitar queda. E sempre a gente também, tanto mantendo grade elevada, como fazendo orientação às nossas pacientes. Mantenha em posição diferente da que estava em sala cirúrgica, usando coxins, fazendo lateralidade, tudo conforme o tipo de cirurgia realizado, para evitar possíveis lesões. Avisar no caso de sangramento moderado ou importante para a ação de imediato. Assinatura, né, da enfermeira, porque é ela quem faz essa prescrição e a equipe técnica, né, auxiliar técnico de enfermagem também, que vai fazendo o acompanhamento e avaliação dessa paciente. Aqui vamos colocar os sinais vitais das pacientes durante a estadia na sala de recuperação e a diurese total que foi desprezado durante essa permanência na sala de recuperação. O sangramento na primeira hora estava habitual, estava excessivo, então vai anotar e vai avisar ao médico. E aqui vamos realizar a nossa evolução do atendimento a essa paciente na sala de recuperação, com horário, os cuidados, tudo que foi realizado, assinar e carimbar. Ao término, horário da saída da paciente da sala de recuperação, o nome do anestesista que deu alta dessa paciente na recuperação e a assinatura, né, ou com carimbo, ou assinatura legível, completo, do auxiliar técnico ou enfermeiro da sala de recuperação pós-anestésica. Finalizando, o checklist cirurgia segura, ele consiste em uma lista formal, utilizadas para identificar, comparar, verificar o cumprimento às etapas críticas de segurança. E assim, minimizamos os riscos evitáveis mais comuns
que colocam em risco a vida e o bem-estar dos pacientes. Então, por isso, enfatizo a importância e a obrigatoriedade de todos esses espaços, né, a serem preenchidos, de todo o nosso checklist. Obrigada.